aqui, ok? Usar do livro? Não, vamos pegar as questões que você respondeu aqui na internet mesmo, na classe, Tá bom, então. tá? Não é preciso não, só abrir por aqui. Eu gostaria que abrisse sua câmera, por favor, tá? Ah, beleza, obrigado. Bora lá. Nossa avaliação, vamos constar os capítulos, deixa eu ver aqui. Períodos da progressão. 14 e 15, né? Então bora lá. Aí de atividades ficou aqui para nós. 14, a Revolução Industrial. Aí nós temos algumas questões que nós vamos ver agora, as questões, ok? 14. Opa, tem que ir direto lá. Oxe, acabei saindo da aba de novo. Agora ocorreu isso também. Deixa eu colocar aqui de volta, só um minutinho. Aqui, bora lá. Atividades. Tá, o 14. Bora pro 14 primeiro. 14, depois o 15. São dois exercícios. Então bora lá. Abre o teu aí pra gente começar daqui. Olha só, o primeiro exercício é você ler sua resposta e a gente vai em cima disso, tá? Estabeleça diferenças entre os holding, trusts e os cartéis. É com você. Eu botei que holding é uma organização onde uma empresa exerce controle sobre as outras por meio da posse da maioria das ações dela. Trust é uma união de empresas que detêm grande poder no mercado com o objetivo de gerar mais lucro e eliminar a concorrência. E cartel é um acordo entre empresas independentes que trabalham em um mesmo ramo para manter o preço igual nas mercadorias a fim de dificultar a concorrência. Isso aí é o holding, praticamente quando se compra ações de uma empresa, né? E você domina essa empresa. Você passa a administrá-la. Né? Já quando nós falamos aí dos trusts, é muito comum isso aí. Por exemplo, por que criaram a Ambev? Né? De bebidas. Antes você tinha. As bebidas eram independentes. Aí o que eles fizeram? Criaram a Ambev, se uniram as empresas para tabelar o preço, para ter um preço próximo um do outro, para evitar a concorrência. E o cartel aqui em Manaus, é meio até polêmico falar isso, já foram investigados várias vezes os postos de gasolina, quando são empresas independentes, né, mas elas praticamente tabelam o preço e não tem concorrência entre elas. O preço máximo é X e assim vai. Né? Então são típicos ali do século XIX, quando começa a surgir esses tipos aí de até conglomerados de empresas. Explica o que são conglomerados industriais aí, ó. Eu botei que são um conjunto de empresas que dependem de uma mesma empresa matriz. Isso, né? Então é um conjunto delas, é um conjunto de empresas que tem aí uma central. É bem típico das multinacionais também. É muito típico das multinacionais. Bora para outra. Analisa as principais transformações causadas pela segunda revolução industrial. Eu botei que descobriram novas fontes de energia, a indústria se expandiu para a Europa e para os continentes, o nascimento de novos setores da indústria, a revolução dos transportes e do desenvolvimento tecnológico. Beleza, mas olha só, quais são essas outras fontes de energia? Até então era o carvão mineral, o vapor que movimentava as máquinas. E agora, o que vai movimentar as máquinas? Quais são as outras fontes? A eletricidade, não sei. Oi? A eletricidade? A eletricidade é uma delas. E há outros derivados do petróleo, né? A gasolina, por exemplo, elas são criações dessa época também. Se eu não me engano, 1859, né, quando descobriram o primeiro poço de petróleo, né? Ali para os Estados Unidos.
Bom, então esses aí foi o conjunto, no caso, de mudanças, né, que ocorreram ali na segunda Revolução Industrial. Novas fontes de energia, revolução nos transportes, né, as distâncias passaram a ser vencidas mais rapidamente. Era como se o mundo tivesse encolhido, mas na verdade não foi isso. Só que agora as máquinas, elas estão mais ágeis, elas movimentam com uma força muito maior as máquinas, ou melhor, as embarcações, os automóveis que estão surgindo. E aí faz com que essas distâncias sejam vencidas mais rapidamente. Ok, mano? Ok. Comecei a gravar. Ah, sim, comecei sim. Bora lá. A outra questão sobre os trabalhadores nesse século XIX. Eles tinham direitos trabalhistas? Eu botei que não, e que os donos de fábricas pagavam salários muito baixos, eles estabeleciam jornadas de trabalho bastante longas, contratavam crianças para atividades perigosas e entre outros abusos, que era uma desigualdade social muito grande. Isso, e Jatobá também, o que tem dentro disso aí é que assim, empregavam crianças, empregavam mulheres por qual motivo? Pagavam um salário menor para ela do que para o homem. Porque nessa época ainda tinha aquela coisa assim o homem é o chefe da família. Então ele ganhava mais do que a mulher. E aí, para não pagar mais ao homem, aí contratavam mulheres e crianças, que eram bem mais baratos do que o homem. Ok? Então não havia direitos trabalhistas, mas é no século XIX que começam a surgir movimentos lutando por direitos trabalhistas. Ok? Ah, já tô falando de uma coisa, mana. Por que você não está assistindo aula de manhã? Qual? A minha, você assiste. É raríssimo as vezes que você está na minha aula. Professor, eu entro e. Na verdade, eu entro e nos dias que eu não fui. Tá. Ó, para você ter ideia, é necessário que você tenha 75% de frequência, né? Você pode ter até 25% de falta. Você está só com 58% de frequência. Então, se caso, eu não sei como é que vai ficar esse conselho de educação, se realmente vai valer esse ano, mas se valesse, agora você já estaria de recuperação comigo. Entendeu? Então evita faltar por causa de não comprometer o teu ano letivo por conta de muitas faltas, tá bom? Então bora lá. Continuando. A próxima questão, cadê? Tá. Quais eram as principais reivindicações dos trabalhadores? As maiores reivindicações dos trabalhadores eram melhorias no salário e redução da carga de trabalho. Beleza. Já tomava para perceberes, eles trabalhavam de 12, 14, 16 horas por dia. Era algo realmente absurdo. Não havia um salário mínimo. Não havia. Quem determinava o que ele ia receber era o patrão. Ah, mas e as leis? Leis? Não existiam leis trabalhistas. E a exploração era muito grande. Então é por isso que começam a surgir movimentos ali lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nós vamos ter, por exemplo, o movimento ludista. Lembra o que foi o movimento ludista ainda do século XIX? Os quebradores de máquina. Que diziam, olha, a culpa da miséria da classe trabalhadora são as máquinas. Elas substituem o ser humano. Então eles pregavam a destruição das máquinas. Aí depois eles perceberam o seguinte, gente, que bobagem. A máquina é o ser inanimado. A máquina ela não tem vida. A culpa não é da máquina, mas é do patrão que coloca a máquina ali. Né? Então, esse movimento cartista que foi criado depois, eles faziam cartas, né? Daí o termo carta, a membros do parlamento inglês. Para quê? Para que criassem leis trabalhistas. Que diziam eles, uma conquista ou outra, se não tiver na lei, depois é desfeita.
Se tiver na lei, tem que ser cumprida, né? Então é por isso que eles passam a apoiar, inclusive, membros do parlamento, né? Dar a esses membros do parlamento até apoio, né? Em campanha eleitoral, mas contanto que eles olhassem para os interesses da classe trabalhadora. Ok? Então são vários movimentos que surgem nesse período. Vai surgir também o socialismo científico. Antes disso surgiu o socialismo utópico, né? Que eram diferentes, porque o socialismo utópico eles acreditavam que um dia o patrão iria perceber a importância do trabalhador e ia dar a esse trabalhador direitos, né? Praticamente é impossível dizer assim, o patrão ele vai dobrar o salário do funcionário. Não, se ele puder baixar o salário, ele baixa, né? Mas dobrar o salário, daí vem a utopia, né? E a outra, o socialismo científico do Karl Marx, que influenciou muitos naquela época, muitos mesmo, né? Que passaram a seguir essas ideias marxistas que pregavam a chegada do trabalhador ao poder para implantar o socialismo e depois o comunismo. Então vamos lá. 14. Tá. Explique o conjunto de eventos que ficou conhecido como Comuna de Paris. Eu botei que foi uma tentativa de criação de fundação do governo socialista e teve início na Revolução Proletária na capital francesa durante 18 de março e 28 de maio de 1871. Porque foi assim, Jatobá, eles ficaram no poder aproximadamente 70 dias, aproximadamente isso. Os trabalhadores, né, eles conseguem chegar ao poder, eles tomam o poder, eles assumem o comando da França, mas só que assim, em Paris, eles imaginavam que o movimento ia ganhar adesão, vários locais iam aderir, eles iam fazer uma revolução e assumir o poder. Só que ela se concentrou em Paris. As outras regiões não apoiaram a revolução. Aí quer dizer, o movimento foi fracassando, tanto que depois foi reprimido pelo governo. Ok? Então vamos nós aqui falar agora do 15, tá? Aqui acabou o 15, bora lá. Neocolonialismo, África e Ásia. Diferencia o colonialismo da América dos séculos XV ao XIX do neocolonialismo do século XIX. O colonialismo é do século XV ao XIX? 16 principalmente, né? Colonialismo na América do século XV e XIX. A principal atividade era o comércio na extração de produtos de alto valor europeu e teve a catequização indígena e as principais áreas eram as Américas. O neocolonialismo no século XIX foi na África e na Ásia. A indústria era de valor baixo. Oi, travou. Agora pode repetir novamente, mas está travada a tua imagem. Tá, peraí. Travou agora? Agora tá normal. Pode falar. Tá bom. O colonialismo na América no século XV a XIX. A principal atividade era o comércio na extração de produtos de alto valor europeu. Teve a catequização indígena e as principais áreas eram as Américas. E o neocolonialismo do século XIX foi na África e na Ásia. E a indústria era de valor baixo, tinha mão de obra e matéria-prima. Beleza. Olha só. Elas eram similares. Claro, com características também particulares. Na América, eles vinham atrás de produtos exóticos. Produtos que tivessem um alto valor comercial na Europa. Isso é fato, né? Tanto que vieram para cá buscar a cana-de-açúcar, né? Vieram para cá extrair metais preciosos. Bom, e você falou bem, a catequese foi marca para aquele período da colonização.
Então o alvo direto era a América. Então eles vinham aqui, pegavam o produto, levavam para a Europa, fabricavam outro produto e vendiam para nós. O neocolonialismo do século XIX é a expansão de empresas. Eles não vão mais buscar o produto lá para levar para a Europa, que é a matéria-prima, né? Levar para a Europa, fabricar para vender naquele país. Não. Eles levam a fábrica para onde há a matéria-prima, para onde há mercado consumidor, para onde há mão de obra barata. Entendeu? Então eles não vão buscar um produto, matéria-prima, para levar para a Europa para produzir o produto, determinado produto. Não, eles levam a fábrica para onde há o produto, que lá também vai ter matéria-prima e mão de obra barata. Ok, mano? Tá? Então essas são as principais diferenças. Se no colonialismo o alvo foi a América, principalmente a América aqui do Sul, também, claro, América Central, no neocolonialismo, como você falou, foi a África e a Ásia. E qual era a justificativa? Eles diziam que iam levar a civilização àqueles povos. Povos inferiores, que não seguiam uma cultura europeia. Tá? A 2 diz: explica as principais formas de influência dos europeus sobre a Ásia e a África. Além deles terem armas e outros equipamentos, eles ampliaram o número de soldados e marinheiros que eram treinados por militares. Beleza. E além disso, né, Jatobá, eles, em alguns locais, eles impunham o governo. Eles montavam uma área, tiravam o governante e colocavam alguém deles. Em outros casos, não, eles montavam lá alguns protetorados, umas áreas protegidas, desde que aquele líder ele obedecesse aos europeus e colaborasse com eles. Então não foi só domínio pela arma, eles também negociavam, eles também dialogavam para tentar convencer, né, a esses africanos e asiáticos a colaborarem com eles. Ok? Mano, me dá só um segundinho. Próximo, já. Analise a importância da Conferência de Berlim para o processo de dominação colonial colocado em prática pelos europeus a partir do século XIX. Essa eu não fiz, professor. Eu não achei. Tá. É o seguinte, Jatobá, a Conferência de Berlim foi uma reunião, foram reuniões ocorridas entre 1883 e 1885 entre as nações europeias. Uma audácia até, Jatobá. Por que eu digo uma audácia? Eles desconsideravam que existissem povos na África. Você imagina que tivesse um mapa aqui na parede, né? Aí eles chegavam lá e disseram: eu quero essa área, é minha. A Inglaterra, por exemplo, ela disse: beleza, mas eu quero Marrocos. Tá, beleza, então pode pegar. Ou seja, de remapear o mapa africano. Aí um apoiava o outro. Imagina o que foi a Conferência de Berlim. É como se um desrespeito total dos europeus sobre os povos nativos da africanos. É como se não tivesse ninguém lá. Simplesmente, olha, vamos ficar com isso aqui. É nosso, vamos tomar. Né? Quer dizer, o desrespeito era total. Então essa Conferência de Berlim, qual a importância dela? Ela remapeou, né, as nações europeias remapearam o mapa africano. Ou reconstruíram, né? Tá. Qual a justificativa dos europeus para dominarem a África e a Ásia? Eu já falei ainda agora, mas pode repetir. A expansão territorial e econômica e também levar a civilização para os povos atrasados. Isso, exatamente. Para eles atrasados, eles superiores, né? Então diziam: olha, é um fardo, é um dever do homem branco levar a civilização àqueles povos que por si só não vão conseguir desenvolvê-la. Eles não vão conseguir. Eles não vão se tornar monogâmicos, já que na África era comum a poligamia. Eles vivem numa sociedade de tribais. Não, eles tinham que viver em cidades, uma vida urbana. Quer dizer, era imitado um padrão cultural europeu. Era o que eles queriam. Ok? Bom, a próxima. Explique as causas e consequências da revolta dos cipaios.
Eu botei que as causas foram o alistamento obrigatório do exército britânico da Companhia das Índias Orientais e as consequências foram que ocorreu a extinção da Companhia Britânica nas Índias Orientais e com isso a Índia passou a ser administrada pela coroa britânica. Nesse caso aí, me dá só um minutinho, por favor. Só um minuto. Então bora lá. Voltando. Eu fui buscar fui buscar agora alguns textos que tinham sobre isso aqui que eu ia acrescentar na tua resposta, mas digo, não, vou deixar que você depois acrescente lá algumas coisas. Né? Eu fui até pesquisar que eu ia colocar, mas depois você mesmo coloca lá, faz alguma mudança, tá? Olha só, Jatobá, é o seguinte. Então, essa revolta dos cipaios aí, como você falou, né, alistamento obrigatório, eles não concordavam com a dominação britânica sobre aquela região, né? E aí eles pressionaram. Foi o primeiro movimento, na verdade, a contestar o poder, o domínio britânico sobre as Índias. Foi o primeiro movimento a contestar, né? Achar que era incorreto, achar que era incoerente e a pressionar realmente pegar em armas contra o governo. Foi o primeiro movimento, mas acabou não dando certo. O próximo, que foi a revolta dos Boxers. Quais as motivações? Uma das principais causas foi o domínio cristão e a exploração do território chinês. Só que lá na China, assim, o cristianismo quase não chegou para lá, né? E eles eram contra, né, o cristianismo, esse processo de dominação cristão naquela região. Então ele foi um movimento muito mais, vamos dizer assim, preconceituoso, né, marcado pela xenofobia, né, que era contra essa dominação da China por nações europeias cristãs. Né, então eram contra, né, esse movimento. A última ou a penúltima, explique em que consistia a missão civilizadora defendida pelos europeus. Consistia em promover o avanço das sociedades menos evoluídas que as europeias. Promoveu a modernização, né? Nós falamos sobre isso agora há pouco. O que era modernizar. Ok. Analise as principais consequências do neocolonialismo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocasionou guerras civis internas dentro de países dominados e problemas socioeconômicos. Depois disso, gerou também, Jatobá, guerras intertribais na África, porque os europeus misturavam grupos diferentes, inimigos. Aí quando os europeus saíram de lá depois da Segunda Guerra Mundial, aí eram guerras e mais guerras e guerras no continente africano. Né? Então eles criaram fronteiras artificiais, não respeitaram as barreiras culturais e o resultado foram guerras intertribais. Ok, mano? Acho que acabou, né? Deixa eu pegar aqui.